Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo para o nosso canal Fala aí Diego. Finalmente, né, depois de 4 semanas a Premier League está de volta e o Arsenal vai para suas 7 batalhas finais em busca desse título tão sonhado depois de 22 anos de espera. Vamos com tudo, são 7 batalhas, 7 decisões e a gente vai falar um pouquinho dessa primeira batalha, dessa primeira decisão que acontece neste sábado às 8h30 da manhã no Emirates Stadium contra o Bournemouth. Então, depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho desse pré-jogo de Arsenal e Bournemouth. Bom, é isso, pessoal. Pedindo para você passar aqui... Meu Deus, passar o quê? Bom, é isso, pessoal. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o teu like, né, o teu joinha e deixar também o teu comentário, o teu palpite para esse jogo. O que você acha, o que você espera deste Arsenal e Bournemouth, jogo válido pela 32ª rodada da Premier League, jogo importantíssimo. O Arsenal que vem de vitória diante do Sporting lá em Portugal, jogando no Alvalade. A gente falou um pouquinho desse jogo no meio de semana, uma vitória importante, ainda que pelo placar mínimo de 1-0, mas que traz de volta um pouco de confiança para esse time, traz um pouco de moral para essa equipe que vinha aí de 2 resultados muito negativos, duas eliminações, né? Uma delas a perda do título para o Manchester City na Carabao e a desclassificação na FA Cup para o Southampton naquele jogo fatídico, naquele jogo terrível. Mas agora o Arsenal vira a chavinha, né? Muda a mentalidade, sai também da Champions League, onde nós ainda estamos vivos, e volta novamente as suas atenções para a Premier League, para um jogo dificílimo contra o Bournemouth. Isso porque os cerejas estão aí há 11 rodadas sem perder. É verdade que muitos desses jogos a equipe do Iraola apenas empatou, ficou no empate, mas ainda assim são jogos que a equipe não perdeu pontos, na verdade, somou pontos em todos eles. Então é um adversário cascudo, é um adversário que deve propor muito jogo para o Arsenal, né? Deve ser difícil encarar esse time, mas eu acredito que o Arsenal deve ir para esse jogo aí com força máxima e é sobre isso que a gente vai falar. Vamos projetar esse Arsenal aqui. Bom, vamos falar então de como a gente pode esperar, né, as escalações para esse jogo. O time do Arsenal que deve ir a campo com força máxima, então devemos ter no gol Davi Raya, Ben White na lateral direita, isso porque o Timber ainda está se recuperando de uma lesão. A dupla de zaga com William Saliba e Gabriel Magalhães, e na lateral esquerda Ricardo Calafiori deve ser titular. Nosso meio de campo convencional com Martin Zubimendi e Declan Rice, e aí no comando de ataque Noni Madueke, Martinelli, Havertz e Gyökeres. Mas eu particularmente iria com outra equipe, outro time para esse jogo, e aí eu colocaria aí no gol o Davi Raya, o Ben White eu manteria na lateral direita, na dupla de zaga não mexeria, obviamente, William Saliba e Gabriel Magalhães, e na lateral esquerda Ricardo Calafiori também seria meu titular. O meio de campo com o Zubimendi e o Declan Rice, aliás, o Declan Rice que é um dos grandes carrascos da equipe do Bournemouth, ele fez muitos gols e contribuiu para gols contra a equipe de Michael B. Jordan, diga-se de passagem. E aí, na armação do time, né, tendo ele condições aí, estando apto para o jogo, o nosso capitão Martin Odegaard, que sentiu no jogo contra o Sporting, dúvida para esse jogo, mas estamos aí na torcida para que ele esteja aí entre os titulares e para que volte, né, inclusive, a entregar um bom futebol. Na temporada 23-24, jogando em casa, o Arsenal venceu o Bournemouth por 3-0 e o Odegaard fez uma partidaça, embora
ele não tenha marcado um gol naquela partida, ele contribuiu com assistências e realmente é esse Odegaard que a gente espera. É verdade que as lesões, né, ao longo dessa temporada atrapalharam demais o nosso capitão, mas a gente torce aí pelo retorno, o retorno inclusive da confiança do Odegaard para que ele possa desempenhar o seu melhor futebol e contribuir para a equipe nessa reta final, nesses jogos decisivos. E aí no ataque, Madueke, né, o Saka ainda está se recuperando também de lesão. Na ponta esquerda, a gente tem visto, inclusive, que o Martinelli saindo do banco, ele contribui mais, né? Eu não sei se ele entra com mais vontade de jogo, querendo mostrar serviço, mas quando ele sai do banco de reservas, ele contribui mais, então eu entraria de titular também com o Leandro Trossard, que este também, né, vamos e convenhamos, está devendo um pouquinho, mas também pode oferecer algo melhor o Leandro Trossard, e vamos torcer para que seja neste sábado, né, neste jogo diante do Bournemouth, que o Leandro Trossard possa se reencontrar aí com o bom futebol. E no comando de ataque, obviamente, o nosso camisa 14, o nosso craque, o artilheiro da equipe na temporada, o Viktor Gyökeres. Uma prévia da equipe do Bournemouth, que também tem muitos desfalques por lesão, mas deve ir a campo aí com Petrovic, Jimenez Hill, Senesi, Truffert, Christie, Scott, Tavernier, Adli, Evanilson no comando de ataque e o Ryan na ponta direita. Este sim, para dar muito trabalho, esse sim, para a gente ficar preocupado no nosso sistema defensivo. Como eu disse, alguns desfalques, né? Alguns jogadores que são dúvida para o jogo, né? O Eze, que treinou com a equipe hoje, né? Nesta sexta-feira, e deve estar apto aí, deve estar disponível para o jogo. Que bom, né? Que bom, graças a Deus que o Eze se recuperou mais rápido do que o previsto. Ele era dúvida, inclusive, para o jogo da semana que vem ainda contra o Manchester City, por conta dessa lesão na panturrilha, mas parece que está tudo bem agora com o Eze, ele deve estar à disposição do Arteta para esse jogo, assim como Piero Hincapié. E vou te dizer, meus amigos, se o Hincapié estiver bem, estiver saudável, estiver em condições, eu entraria com ele de titular na vaga do Calafiori. Isso porque a gente deve ter muito trabalho com o Ryan, com a bola reativa da equipe do Bournemouth, que praticamente espelha a nossa formação num 4-2-3-1. Então eu acredito que a gente precisa reforçar, redobrar as nossas atenções ali na lateral esquerda, na marcação do brasileiro, do jovem Ryan. E aí, né, obviamente fora por lesão, Bukayo Saka, Yuri Timber e o nosso glorioso Mikel Merino, que se recupera aí de uma cirurgia. Bom, pessoal, falando um pouquinho dos últimos confrontos, né, entre Arsenal e Bournemouth, é um duelo bem parelho, né? O Arsenal venceu o último jogo fora de casa, na casa do Bournemouth, por 3-2, num grande jogo, inclusive, e um resultado importantíssimo, né, para que a gente chegasse nessa 32ª rodada, onde nós estamos, né, na liderança, 9 pontos de vantagem para o Manchester City, podendo então, com uma vitória amanhã, abrir 12 pontos de vantagem para os nossos rivais, que terão um desafio aí amanhã, aliás, amanhã não, no domingo, contra o Chelsea, jogo difícil. Então fica a nossa torcida aqui para que o City tropece e que nós possamos fazer a nossa lição de casa. Na temporada 24-25, o jogo no Emirates, o Arsenal acabou sendo derrotado, superado pelo Bournemouth por 2-1 de virada, gol do Wijnaldum e do Evanilson, brasileiro. Terrível, né? Um resultado terrível dentro de casa, naquela nossa luta pelo título. O Arsenal foi mal demais nesse jogo. A gente até saiu na frente, mas tomou a virada na etapa final, num segundo tempo de um apagão completo. Realmente foi um dia muito, muito ruim para o Arsenal naquele 3 de maio, né, da temporada passada. E no jogo antes, né, no jogo que foi na casa deles, o Arsenal também foi derrotado por 2-0. O Bournemouth, que fez uma temporada 24-25 até melhor do que faz
atualmente. Nós também, em 2024, tivemos um amistoso com eles, vencemos por 2-1. E aí, na temporada 23-24, vitória lá na casa, no Vitality Stadium, né? Por 4-0 do Arsenal, uma grande vitória, acachapante a vitória do Arsenal. E jogando em casa depois no Emirates, mais uma vitória do Arsenal, 3-0 aí, marcando então a dobradinha, né? Vitória nos 2 confrontos contra o Bournemouth nessa temporada. Mas o Bournemouth é uma equipe complicada, é um adversário chato e a gente espera fazer um grande jogo, que a equipe entre devidamente ligada para esse duelo, porque não será fácil, senhoras e senhores. Teremos um jogo bem complicado, um jogo bastante difícil. Falando um pouquinho aqui da equipe do Bournemouth ainda, eu quero ler com vocês aqui as táticas, né, para esse jogo. O Adrian Clark, que escreve para o programa oficial de jogo do Arsenal, ele diz que o Iraola sempre joga no esquema 4-2-3-1, foi o que a gente disse aqui, e os times do astuto técnico espanhol são conhecidos por praticar um futebol rápido e de alta intensidade. A gente tem visto isso nos jogos do Bournemouth, com ou sem a bola. Então é um time que marca muito forte, que se recompõe muito rápido e que também sai para o contra-ataque muito rápido. Por isso a concentração, o Arsenal precisa entrar ligado e permanecer ligado durante todo o jogo, os 90 minutos, para não ser surpreendido em momento algum da partida, porque o Bournemouth é um adversário bastante perigoso. O Bournemouth possui um estilo de jogo vertical que permite transições rápidas entre a defesa e o ataque. Isso pode ser iniciado pelos passes progressivos do zagueiro Marcos Senesi por uma sequência de passes rápidos entre as duas áreas. O time consegue levar a bola para o ataque mais rapidamente do que quase qualquer outro time da Premier League, né? Os comandados do Iraola são brilhantes na recuperação, isso é o nosso querido Adrian Clark escrevendo, tá? Os comandados de Iraola são brilhantes na recuperação de bola, retomam a posse de bola com maior frequência do que todos os outros 19 times da primeira divisão. Caráter e espírito de luta incansável também são qualidades associadas aos cerejas, que estiveram em desvantagem em 13 ocasiões, mas perderam apenas 5 vezes nessas situações. Então, é um time que não desiste do jogo, tá? Não vende fácil, não vende barato as derrotas que tem, né? E prova disso são essas 13 ocasiões em que estiveram em desvantagem e perderam apenas 5. Então, mostra aí um poder de recuperação, de insistência, né? De luta, de garra dentro de cada jogo. O Bournemouth pode ser considerado culpado por conceder muitas oportunidades. Apenas as 3 equipes que atualmente ocupam as 3 últimas posições sofreram um número maior de finalizações a gol que os cerejas. E o goleiro George Petrovic tem trabalhado mais do que o necessário para o treinador. Então, aqui alguns dados, algumas informações a respeito do Bournemouth, né? O que a gente pode esperar, ou seja, a gente pode esperar uma equipe incansável, um time que vai lutar até o final, mas que pode ceder também muitos espaços e muitas oportunidades, muitas chances de gol para o Arsenal. Por isso que amanhã o nosso ataque precisa estar bem calibrado para que a gente não desperdice essas oportunidades. E mais do que isso, o Arsenal, ainda que o gol saia cedo, vamos imaginar que isso possa acontecer, para que o Arsenal não desista da partida, né? Para que o Arsenal não desista do jogo. Acontece com frequência, né? Não deveria, mas acontece com frequência. O Arsenal faz um gol e depois o time cai muito de rendimento, não continua buscando o gol para tentar sacramentar essa vitória, e é de extrema importância que o Arsenal mude essa mentalidade, né? O que a gente leu aqui sobre o time ser incansável, de que luta, de que não desiste do jogo, a gente precisa ter esse espírito, principalmente nessa reta decisiva aí do campeonato. Bom, mais do que nunca a gente precisa estar muito atento, né, com a formação dos caras, com o jogo dos caras, entrar ligado no 220 e tentar sair do Emirates com esses 3 pontos aí, que na minha concepção é obrigação, gente. O Arsenal chegou num momento da temporada em que, por mais difícil que possa ser o adversário, e o Bournemouth é um adversário cascudo, mas a gente não tá podendo escolher adversário. A gente não tá podendo escolher jogo fácil. A gente precisa de consistência, a gente precisa vencer todos os jogos, se possível. Se possível, todos eles, porque
a temporada é feroz. Nós já tivemos aí 2 baques, né, com a perda do título da Carabao e a eliminação na FA Cup. Estamos vivos ainda na Champions, mas o nosso foco, acho que é quase que unânime entre nós torcedores, que o foco da equipe é a Premier League, então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar com vontade, com fome para ganhar esse título, para não deixar escapar esse título das nossas mãos, que mesmo nas últimas 3 temporadas nós conquistando, ou sei lá, se é que a gente pode dizer assim, conquistar o vice-campeonato, né, ficando na 2ª colocação, eu acho que entre todos eles, o Arsenal nunca esteve tão perto, tão mais perto do título como nessa temporada atual, faltando apenas 7 rodadas para a conclusão. O árbitro da partida preocupa, tá, gente? O árbitro da partida preocupa, o Michael Oliver é quem apita. Gente, o Michael Oliver cabe um documentário, né, da Netflix, ou uma investigação mesmo, policial, um inquérito policial aí contra esse cidadão que muitas vezes prejudica o Arsenal nos jogos em que ele apita, né? Prova disso, aquele jogo contra o Wolverhampton, que ele expulsa o Lewis Skelly, aquele jogo contra o Manchester City, que ele expulsa o Leandro Trossard, e mais recentemente aquele jogo contra o Nottingham Forest, que a gente empata 0-0 jogando na casa deles, mas que tem um pênalti escandaloso, que ele não marca e que poderia ter nos dado aí uma vitória, a condição, né, de converter o pênalti e sair daquele jogo com 3 pontos que fariam uma grande diferença hoje, né? Concorda que hoje nós teríamos 12 pontos de vantagem para o Manchester City e podendo no jogo de amanhã abrir 15. Mas, né, enfim, Michael Oliver, né? Olho nesse cara, olho nesse cidadão aí, uma arbitragem sempre polêmica e apesar das tentativas, se assim a gente pode dizer, né, do árbitro comprometer o jogo, comprometer o espetáculo, nós perdemos apenas uma vez nos 11 jogos que ele apitou desde o início da temporada 23-24. A gente fica muito pistola com a arbitragem, né, na Inglaterra, mas a gente fez por onde? Para não depender da arbitragem, a gente fez por onde em muitos desses jogos, né? Em 11 jogos a gente acabou sendo derrotado apenas uma vez. Isso muito mérito do Arsenal, da insistência, da luta. Porque se depender do profissionalismo dele, eles têm deixado muito a desejar e o Michael Oliver é um top 3 da lista, tá? Se não for o top 1 da lista, o Michael Oliver é um dos que mais enche o saco e mais prejudica o Arsenal. Pessoal, acho que é isso o vídeo de hoje, né, dessa prévia. E agora são que horas? 9 horas da noite, o jogo é 8h30 da manhã. Eu peço para que você compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas, principalmente a galera da madrugada, do Corujão, galera que vai virar a noite aí jogando videogame, esperando da 8h30 da manhã para acompanhar o nosso Arsenal. Por favor, compartilhem esse vídeo, vamos fazer com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas, porque a gente está começando aqui o trabalho, rumo à meta, inclusive, de 300 inscritos, aproveitar aqui o espaço para agradecer demais a galera que está chegando. Estamos com 267 inscritos aqui no canal, ajustando aqui alguns detalhes nesse início aqui de projeto, mas com o coração cheio de gratidão por cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento e a inscrição de vocês, que é importantíssima aqui para o canal. E, obviamente, se tiver disponível para você e te interessar, ajudar este canal que fala do Arsenal, ajuda aí também hypando, né, o nosso canal para que o vídeo alcance ainda mais pessoas. Meu palpite para amanhã, tá, gente? Sem ficar em cima do muro, é vitória do Arsenal. Acho que a gente consegue um bom resultado amanhã. Estou apostando e torcendo por um 3-1 com 2 gols de Victor Gyökeres e quem sabe um golzinho do Dalman no segundo tempo, se ele estiver disponível, né? Por que não? Ou quem sabe de Eberechi Eze voltando, né, para ganhar ainda mais confiança. Eu espero por isso, torço por isso, mas se for mais ainda, melhor, né? Se o Arsenal quiser golear, chegar chegando, né? Relembrar dos bons e velhos tempos em que o Arsenal estava atropelando os seus adversários, jogando o fino da bola, por favor, façam esse favor para mim, para todos nós, torcedores do Arsenal, todos nós que estamos com esta comunidade Gunner crescendo cada vez mais aqui no Brasil.
Tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje, eu te agradeço desde já e amanhã a gente volta para falar do pós-jogo, para comemorar, para curtir a vitória do Arsenal, se assim Deus quiser, para cima do Bournemouth, tá certo? Tamo junto, um forte abraço a todos e valeu!